Muito bem. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. E a gente vai abrir lá em Juízes, para variar um pouco, capítulo 2. E a gente vai ler a partir do verso 6. E ainda aqui a gente tem aqueles textos introdutórios, que são mais longos, e aí a gente tem que ler um pedaço no começo do sermão, ir lendo o texto todo no decorrer dele, tá bom? E aí a gente vai fazer isso. Então a gente vai ler do 6 até, deixa eu ver aqui para ficar bom para a gente, do 6 ao 15, e depois a gente lê um pouco mais, ok? Todo mundo comigo? Lucas, aí no Data Show está a Nova Almeida atualizada, a NAA, porque senão eles vão ver alguma diferença, talvez não esteja. Isso, essa aí, beleza. Então, do 6 ao 15, tá bom? Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram. E provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Até aqui. Crianças, a gente vai orar, e depois, se vocês não pegaram o boletim lá atrás, vocês podem pegar, tá bom? Mas vamos orar, e depois vocês pegam. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, e diante da sua palavra, Pai, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor trabalhe em nossos corações, e para que o Senhor gere em nossos corações a consciência verdadeira a respeito do seu juízo, da sua santidade, da sua grandeza, do seu poder. Que diante do que nós lemos aqui, Deus, e do que vai ser explicado para nós, nós possamos ser imbuídos, Deus, de um sentimento de seriedade com a maneira como nós lidamos com a sua palavra, com os nossos irmãos, com a sua igreja, e que isso cresça em nós, Pai, cresça muito em nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Muito bem, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, para não perder o costume, sejam agradáveis a Deus, porque Ele é a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém? Isso está lá no final do Salmo 19, tá? É uma oração, de fato, importante para esse momento. Crianças, vocês estão preparadas? Porque hoje o desenho é legal. E é um desenho muito simples de fazer. Hoje vocês vão desenhar um morcego, tá bom? E aí os adultos vão me ajudar a explicar para vocês agora por que é que vocês vão desenhar um morcego. Tem um ditado antigo que talvez o seu Leonel conheça, que diz: passarinho que anda com morcego, acorda de cabeça para baixo. Passarinho que anda com morcego, acorda de cabeça para baixo. Já ouviu esse ditado? Eu não sei se você já ouviu esse ditado. É antigo, talvez você seja novo demais para ter ouvido ele. O Jefferson já entregou a idade dele, depois fica querendo dizer que tem 30 anos por aí. Não funciona. Passarinho que anda com morcego, acorda de cabeça para baixo. O que ele nos ensina, esse ditado? Que dependendo das nossas companhias, nós acabamos comprometendo os nossos valores, a nossa identidade, quem nós somos. Dependendo daquilo que nos cerca, nós acabamos fazendo alianças com pessoas que vão nos levar para longe daquilo que Deus sonhou para nós.
É interessante porque aquele ditado que a gente foge dele, né? Diga-me com quem andas, e eu direi quem tu és, é outro ditado que talvez nos ajude a pensar um pouco naquilo que eu estou construindo aqui e que vai nos ajudar a pensar, por exemplo, na situação do povo de Israel. A gente aprendeu na semana passada que o povo de Israel não destruiu os povos que estavam ao redor da terra prometida. Que Deus havia dito a eles que destruíssem todos os morcegos que cercavam Canaã. Mas os passarinhos de Israel, ao invés de destruírem os morcegos, acabaram andando com eles, fazendo aliança com eles, fazendo alianças de casamento, dando as suas filhas em casamento para os filhos deles, e até mesmo casando-se com as filhas dos morcegos dos povos vizinhos. E aí a gente tem um problema, porque passarinho que anda com morcego acorda de ponta cabeça. Não é verdade? E aí a gente começa a pensar um pouco em como isso vai repercutir na história do povo de Israel. Mas você pode me dizer, e aqui eu estou querendo te provocar hoje, se Deus é por nós, e agora não é um ditado, é um versículo, né? Quem será contra nós? A gente está onde esse versículo? Romanos 8, né? Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, e quando Deus é contra nós? Aí o calo aperta, não é verdade? Crianças, hoje a gente vai aprender que Israel acordou de ponta cabeça, porque começou a andar com um morcego, e de repente Deus se voltou contra o povo de Israel. E aí quando Deus é contra nós, sai de baixo. Porque muita coisa pode acontecer. Meus irmãos, hoje a gente vai aprender a respeito da seriedade e da importância do juízo de Deus para as nossas vidas. É muito importante que a gente aprenda sobre esse tema, porque hoje nós vivemos num tempo em que o juízo de Deus não é falado, que o juízo de Deus não é apontado, que nós levamos o tema do juízo de Deus na brincadeira. E porque nós levamos o tema do juízo de Deus na brincadeira, falta entre nós temor. Falta entre nós compromisso. Falta entre nós disciplina, porque me parece que Deus se tornou alguém comparado a um ursinho de pelúcia que nos ama incondicionalmente e que não trará juízo sobre nós, que não nos cobrará das nossas obras e que não nos cobrará da nossa fé. Me parece que Deus se tornou alguém que inclusive ama os morceguinhos, se é que você me entende, e que tem prazer em ver, e eu estou sendo irônico, tá bom? Os seus passarinhos criados para a sua glória dormindo de ponta cabeça. Me parece que a gente vive num tempo assim, num tempo de pessoas que se esqueceram que pecado tem um único pagamento: a morte. Um tempo em que as pessoas se esqueceram que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. E a gente vai ver isso no texto de algumas maneiras. Primeiro, quando nós vemos as consequências de uma geração que se compromete pela metade. Depois, quando nós vemos as consequências de uma geração que não se compromete de jeito nenhum. Por fim, quando nós vemos o fim ou os fins do juízo de Deus. Ok? E aí eu quero começar olhando com vocês para os versos de números 6 a 10, que descrevem o povo da época de Josué. O texto começa dizendo, olha, depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram. E aqui esse verbo é importante, daqui a pouco eu uso ele. Cada um a sua herança, para possuírem a terra. O povo, outro verbo importante, serviu o Senhor. Todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Aqui também a gente tem outro termo importante. Deixa eu chamar a sua atenção para alguns deles. Primeiro, a expressão que caracteriza esse povo, essa geração de Josué, o povo que serve ao Senhor. É um povo que se dispõe a
trabalhar ao Senhor. Um povo que mais do que trabalhar, adora ao Senhor. Um povo, por exemplo, como nós lemos no versículo 5, quando tem a sua atenção chamada por conta dos ídolos que estão ao seu redor, a sua atenção chamada pelo anjo do Senhor, ok? Uma figura muito importante no livro de Juízes. Nós lemos no verso 5 que eles choram e oferecem a Deus sacrifício. Isso é sinal de temor. Isso é sinal de reconhecimento da verdade divina, da grandeza divina e dos seus próprios pecados. Um coração quebrantado é sinal de um povo que serve a Deus. Um coração disposto a ouvir a voz de Deus é sinal de um povo que serve a Deus. E assim esse povo da época de Josué, a geração de Josué, é caracterizada no texto. Não apenas assim, mas também como um povo que viu todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. E aqui eu estou destacando de propósito a palavra por. Porque é aquela ideia de as obras que o Senhor tinha feito na direção de Israel, para abençoar Israel, para tirar Israel da terra do Egito e conduzi-los até a terra prometida. Esse povo é o povo que nós estamos agora diante dos nossos olhos vendo se despedir da história. E aí daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre como é que nós nos sentimos quando a nossa referência de relação com Deus é uma geração que se foi, tá bom? Mas deixa eu só te mostrar mais uma coisa importante no texto. Esse povo é um povo que, segundo o texto, foi para possuir a herança, a terra que era devida a cada um. Mas eu preciso te dizer uma coisa, não se engane. Por mais que o texto está construindo esse povo como um povo muito bom, ele está construindo esse texto como um povo muito bom em relação à próxima geração que virá. Por quê? Porque nós conhecemos esse povo, não conhecemos? Nós recentemente lemos o capítulo 1 e o começo do capítulo 2. Nós vimos que esse povo não obedeceu a Deus completamente. Nós vimos que esse povo serviu ao Senhor, mas deixou fio solto pelo caminho. Ele serviu ao Senhor, mas não destruiu os ídolos dos povos pagãos. Ele serviu ao Senhor, mas de alguma maneira ele não obedeceu completamente à voz de Deus. Por exemplo, se você me permite, quando a gente lê Josué capítulo 24, a gente lê o seguinte: então Josué disse ao povo, eu estou lendo a partir do verso 19, depois eu vou para o verso 23. Vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês, Ele lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem. E Josué continuou, agora o versículo 23. Agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. E aí o verso 24 você conhece, né? Vocês vão decidir a quem vocês vão servir. Se aos ídolos dessa terra, ou ao Deus que nos tirou da terra do Egito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o contexto dessa fala famosa de Josué. Mas olha o que esse contexto revela: que a geração de Josué, que viu as grandes e poderosas obras do Senhor, que adentrou a terra prometida, que viu Deus fazendo milagres à torta e à direita para dar a eles aquela terra, carrega no seu meio ídolos e imagens de ídolos. Servem a outros deuses e não ao verdadeiro Senhor. Josué, no fim de sua vida, tem que olhar nos olhos do povo e dizer: vocês precisam fazer uma escolha. Vocês estão andando com Deus há tanto tempo, há pelo menos 40 anos, e ainda assim, vocês precisam fazer uma escolha. Vocês servem ao Senhor, mas o coração de vocês está dividido e vocês precisam fazer uma escolha. Ou vocês destroem os ídolos, ou esses ídolos vão destruir vocês. Nós não podemos nos enganar. Essa geração é muito boa se comparada à que vai vir. Mas essa geração não serviu ao Senhor completamente. Serviram. Viram as grandes obras. Mas continuaram com os ídolos. Meus irmãos, se a gente precisa estabelecer um parâmetro de santidade e certeza, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar para aquilo que Deus diz em Levítico, capítulo 11, versos 44 e 45. Presta atenção.
O texto diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês, portanto, sejam santos. E ele repete: porque eu sou santo. Deus não baixou a régua. O parâmetro de Deus continua alto, e esse parâmetro estabelecido nos revela sempre aquém daquilo que nos pode ser exigido. Ou você acha que consegue ser santo como Deus é santo? Ou você já destruiu todos os ídolos da sua casa? Ou você já deixou de fazer alianças com os morceguinhos que andam rondando a vizinhança? É importante a gente perceber o contraste que está sendo construído aqui, mas a gente não pode se enganar. Esse povo que entra na terra prometida está prestes a ver o seu líder e os seus anciãos morrerem. É um povo que serviu ao Senhor, viu grandes obras, mas preservou os ídolos. É uma terra de passarinhos que andam com morcegos, e passarinhos que andam com morcegos acabam acordando de ponta cabeça. Ainda assim, é um povo que serve ao Senhor, com o coração dividido, mas serve ao Senhor. Meus irmãos, algumas palavras, algumas considerações a respeito disso. A primeira delas: você deve conhecer alguém assim, ou então você está passando por isso. Às vezes, a gente tem alguém na nossa história que nos marcou profundamente, alguém da nossa família que orou por nós, alguém que nos insistiu a vida inteira para nos conduzir a Cristo com muito fervor, uma pessoa piedosa, que era de oração, conhecia a palavra, frequentava a igreja, tinha verdadeiro temor a Deus. Você tem alguém assim? E o problema não é ter alguém assim na vida. É bom que a gente tenha. Eu tenho, talvez você tenha, e talvez seja esse o motivo de você estar aqui hoje, porque alguém orou por você. O problema é quando nós nos apoiamos na vida espiritual daqueles que se foram, ou daqueles que não se foram e continuam orando por nós. E a gente não está aqui porque a gente tomou uma decisão por Jesus, mas a gente está aqui porque nossa mãe ora por nós até hoje, porque o nosso pai nos traz para cá. A gente está aqui porque a gente quer alimentar no nosso coração aquele sentimento saudosista por aqueles que já se foram. E a gente não vem na igreja pelos motivos certos, mas a gente vem na igreja porque a geração passada buscou o Senhor. Mas nós somos como passarinhos que andam com morcegos. Até vêm no culto, mas acordam de domingo para segunda, virados de ponta cabeça. Quando a gente olha a continuação desse texto, eu estou aplicando antes de ler o que vai embasar essa aplicação, a gente vai ver uma geração que, depois dos seus pais, se esquece de Deus. Eles se voltam contra Deus, eles abandonam o Senhor e vão servir aos ídolos que vivem rondando o território de Israel. Os ídolos que os seus pais não destruíram. Porque os seus pais serviram a Deus, mas de maneira contida, de maneira parcial, não integralmente. E aqui está uma segunda aplicação. Eu já a fiz na semana passada, mas ela é tão importante, mas tão importante, que eu preciso repeti-la ao seu coração. Meu irmão, sonde o seu coração. Porque se você serve a Deus parcialmente, há grande chance que seus filhos não conheçam o Senhor, ou que eles se voltem contra Ele. Essa é a sina do povo de Israel. Um povo que se levanta para servir ao Senhor, mas não destrói os deuses. E vê uma geração nascer completamente corrupta após ela. E aí clama ao Senhor. E o Senhor Deus levanta juízes e os atende. Então logo eles são atendidos e o juízo chega ao fim. Eles se esquecem de Deus. Servem-no pela metade. E a próxima geração que se levanta, adivinha? Uma geração completamente cética quanto à existência, o poder e o amor de Deus.
Como é que você tem servido a Deus na sua casa? Aqui na igreja, a gente conversa depois. Como é que seus filhos têm visto você servir ao Senhor? E aí, aqui na igreja a gente conversa depois, é porque a maneira como você serve Deus na sua casa precisa refletir a maneira como você serve Deus aqui na igreja. Como está seu envolvimento com o povo de Deus? Porque, meus irmãos, se a gente se envolve com o Deus da palavra, mas não se envolve com o povo desse Deus, talvez os nossos filhos não vão ver sentido em viver a igreja, em ser igreja. Se a gente cria, a partir da nossa experiência, que é marcada pelo pecado, a ideia de que dá para ir à igreja sem se envolver com a igreja, porque o mais importante é a gente servir a Jesus, e a igreja está cheia de pecadores, que não sabem muito bem o que querem, e sei lá o que mais que vai ser da igreja, é bem provável que os nossos filhos nunca se comprometam com o povo de Deus. E posso te dizer uma coisa? Uma coisa é você vindo ou todo domingo, ou um domingo sim, outro não. Você que já foi criado na igreja, que teve pais que te levaram sempre lá e que desde o começo da sua conversão se envolveu com isso. Outra coisa é o seu filho vindo de vez em quando, vendo você levar uma vida morna. Ele vai ser ensinado que isso é viver com Deus. E aí ele vai crescer. E você sabe o que vai acontecer, né? Vai ser tentado. Em várias áreas. Ele vai para a faculdade. E aí sabe o que você vai falar? Ah, pastor, o comunismo na faculdade levou meu filho. E eu vou dizer para você hoje, para não dizer lá, mentira. Porque se você tivesse criado o seu filho nos caminhos do Senhor, se você tivesse ensinado o seu filho o valor da igreja, o comunista ia se converter com a pregação do evangelho que seu filho tem. Ou teria. O problema da universidade não é que sobram comunistas, é que faltam crentes verdadeiros. E faltam crentes verdadeiros porque nós somos uma geração morna, de envolvimento morno, que não entenderam a ideia dos filhos como flechas na aljava do guerreiro, que são lançados para o mundo, para abençoarem com a palavra do evangelho. E aí a culpa é do comunismo, né? Não nossa. E com isso eu não estou dizendo que o comunismo é bom, não, tá, gente? É uma porcaria. É lixo, da pior espécie. Mas a culpa não é dele. Porque uma geração pouco comprometida gera uma geração nada comprometida. E aí a gente continua o texto, porque essa geração morreu. Uma geração que serviu ao Senhor e viu grandes feitos. Mas a partir do verso de número... Deixa eu achar aqui. Pronto, 10. A gente lê o seguinte. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração. Leia isso comigo. Que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote, por enquanto até aqui. Meus irmãos, olha como essa próxima geração ela é descrita em comparação com a outra. Lembra dos textos, ou perdão, dos verbos que eu destaquei? O primeiro dele, foram. A primeira geração, a geração de Josué, foi até a terra que era sua herança. Foi até a promessa de Deus. Foi até o desfrute das bênçãos do Senhor, ok? É isso que está escrito aqui. O segundo povo, a segunda geração, no versículo de número... 12. A expressão aqui no português é seguiram outros deuses. Se você for para o hebraico, o mesmo verbo. Foram atrás de outros deuses. Enquanto uma geração desfruta as bênçãos do Senhor, a outra geração desfruta a companhia de falsos deuses. Outro verbo que eu destaquei para vocês foi o verbo servir, né? A primeira geração serviu ao Senhor. E a segunda? Olha só, verso 11. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins.
Verso 13. Porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Se uma geração serve ao Senhor, a sua próxima geração serve aos ídolos. Se uma geração vai até as bênçãos, a sua próxima geração vai atrás dos deuses, dos falsos deuses, daqueles que têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, têm mãos e não apalpam. E torna-se, para usar a figura do Salmo 115, se eu não me engano, semelhantes a eles. A terceira expressão que eu destaquei para você é a expressão daqueles que conheciam e haviam visto as grandes obras que o Senhor havia feito por Israel. O texto diz que essa nova geração não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Você quer um pouquinho mais? Se você der um zoom agora na sua Bíblia, pega a sua Bíblia que vai ficar mais claro. Nos versos 11, 12 e 13, você vai ver uma espécie de moldura. O versículo 11 tem uma expressão que está em paralela. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E aí ele explica na próxima frase: serviram os Baalins. Vai para o verso 13. Porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. É uma moldura de um quadro. Cadê o quadro? Está no verso 12. Vamos ler? O que aconteceu no verso 12? Olha a progressão. Eles deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram outros deuses, os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e os adoraram. E provocaram o Senhor a ira. Está percebendo o clímax aqui? Eles deixaram o Senhor, serviram outros deuses, se dobraram diante deles. Aqui está o clímax. É uma escada que vai sendo subida degrau a degrau. E quando eles chegam no último degrau, quando eles se dobram diante dos ídolos, quando os passarinhos de Israel começam a andar com os morcegos dos seus vizinhos, a ira do Senhor se acende contra eles. De novo, as crianças estão tropeçando nos brinquedos que os pais deixaram na sala. Me entende? Uma nova geração se levanta e começa a pecar porque os pais não destruíram os ídolos. Quem são esses ídolos que eles seguem? Quem os deixou ali? Quem desobedeceu o Senhor para que eles agora pudessem conhecer a esses ídolos e não o Deus de Israel? Quem deixou de anunciar a essa geração as grandes obras que o Senhor havia feito no Egito, ou para tirar o povo do Egito? Ok, já falamos disso. Agora vamos pensar um pouco nessa nova geração. Quais consequências os seus pecados trarão? São pecados que escalam e que sobem a cada vez mais gradativamente, uma ascensão de horrores. Eles deixam o Senhor, eles seguem outros deuses, não contentes, eles adoram a esses deuses, e agora a ira do Senhor se acendeu contra eles. Meus irmãos, sabe aquela triste mania que a gente tem hoje em dia de amenizar as coisas e de não falar de assuntos que são politicamente incorretos? Sabe aquele nosso costume de dizer que não é pecado, que é uma falha, que é um erro, que é uma dificuldade, que a gente não está pecando, que a gente só tropeçou, pastor. E outra coisa, isso aqui todo mundo erra, errar é humano. Essa frase humanista que vem do inferno para destruir a nossa vida. E eu não quero com isso colocar sobre você um peso legalista e moralista, não, mas eu quero te dizer que errar não é humano. Deus não criou o ser humano para errar. Deus criou o ser humano para quê? Para a sua própria glória. E quem glorifica Deus errando? Ninguém. Errar não é humano. Errar é da natureza caída do ser humano que Deus criou para a sua própria glória. Então errar é do pecador.
E erro é sinônimo de pecado. O que está escrito na Bíblia que é pecado, meus irmãos, é pecado. E nós não precisamos aqui entrar, nesse momento, em uma lista de pecados que estão sendo amenizados hoje em dia. Mas eu e você sabemos dessa lista. A nossa consciência sabe disso. E muitas vezes nós estamos sofrendo, porque nós estamos tentando relaxar a nossa consciência para acomodar essas mentiras como sendo verdades. Deixar o Senhor, seguir outros ídolos, adorá-los, acende a ira de Deus contra nós. E não dá para negociar essa verdade. Não dá para achar, meu irmão, que a gente consegue viver uma vida mentirosa, botando uma máscara de crente, um perfume de crente todo domingo, enganando os nossos pais, achando que na segunda-feira eu vou poder fazer o que eu quiser, porque está tudo bem. Hoje está todo mundo assim, e nada vai acontecer. Outra expressão que vem do inferno e que os nossos meninos usam muito, não dá nada não. Dá sim. Dá sim. Porque os nossos pecados, deixar o Senhor, seguir outros ídolos, adorá-los, acende a ira de Deus contra nós. E talvez, meu irmão, a gente precise entender a gravidade disso. E para entender a gravidade disso, a gente precisa continuar lendo o texto. Então eu quero te convidar a ler a partir do verso 14 comigo. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos ladrões que os despojavam do que possuíam. E ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes havia dito, e como lhes havia jurado. E eles estavam em grande aperto. Passarinho que anda com morcego, acorda de ponta cabeça, não é mesmo? Lembra do que eu disse? Outra expressão que eu destaquei quando eu caracterizei a primeira geração, a geração de Josué. Eles tinham visto as grandes obras que o Senhor havia feito por Israel. Lê de novo o verso 14 comigo. A mão do Senhor agora está contra Israel. Se lá no Egito e com Josué, a mão do Senhor agia quase que como por trás, empurrando Israel e fazendo com que eles entrassem na terra prometida. É uma figura que eu estou criando aqui na minha cabeça agora, ok? Agora, a mão do Senhor age contra Israel, empurrando eles e fazendo com que eles se voltem e se arrependam no lugar onde eles se caíram, e agora se quebrantem porque eles seguiram outros deuses e abandonaram o Senhor e deixaram o Senhor. A ira do Senhor se acendeu, a mão do Senhor está contra, para o mal, e eles estão em grande aperto. Você consegue entender isso? Você lembra do salmo que a gente leu? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Por quê? Porque a tua mão pesava sobre mim. Eu não estou dizendo, tá bom, que toda depressão é fruto de pecado. Tem depressão que é biológica, tem depressão que é química, mas tem depressão que é tristeza, amargurada, fedida, tudo estragada, por causa de um pecado que a gente esconde. E a gente fica lá, encolhido na cama, sofrendo e chorando, sentindo a mão de Deus pesar sobre a gente, porque a gente está escondendo pecado. Abandonamos a Deus, seguimos deuses, e agora nos dobramos diante dele. E a gente não sabe o que está acontecendo com a gente. Eu te digo, tem depressão que é química, biológica. Parte do nosso corpo para de funcionar e aí para de produzir hormônio e a gente deprime mesmo. A primeira coisa que alguém que está com depressão chega no meu gabinete, eu falo, já fez os exames todos, é a primeira coisa que eu falo. A gente descarta essa possibilidade. Eu não sou médico, né? Eu mando para o médico. Mas descartada essa possibilidade, a gente vai tratar a raiz dela. Pode ser amargura. Pode ser um pecado que a gente sabe que é pecado e fica tentando esconder. A mão de Deus contra a gente.
Pastor, mas esse Deus não está na Bíblia. Nós estamos lendo o quê? Mas é só aqui, pastor, e o Salmo 32? E a expressão de dor de Jesus na cruz? O que você acha que era aquela expressão de dor? Você acha que era Deus pesando um dedinho? Deus foi contra Jesus naquela maldita cruz, porque sobre ele pesavam todos os pecados do povo de Deus. A ira de Deus se acendeu contra Jesus. Não vá me dizer que Deus não julga os nossos pecados, porque Ele julga. Ele julga em Jesus. Mas Ele também julga aqui, enquanto nós não nos submetemos a esse Jesus que nos livra de todo pecado. A mão pesa. A mão é contra. Porque o nosso coração está endurecido. Porque em nós não há quebrantamento. Porque em nós só há orgulho. E esse orgulho arrogante e prepotente que diz ser dono da própria vida e saber o que está fazendo, mesmo quando se faz tudo contra a vontade do Senhor. O juízo vem. E a gente precisa tomar cuidado. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. A mão do Senhor estava contra eles para o mal. E eles estavam em grande aperto. Se a primeira geração, a geração de Josué, serve ao Senhor e conhece as grandes obras que Ele fez por eles, a geração que vem atrás deles, aquela que vai atrás dos outros deuses, conhece a grande e poderosa mão do Senhor que se coloca contra eles. Aí lembra daquele texto, Hebreus 10, que eu citei? Ele diz assim, 29 a 31. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Novo Testamento falando isso, tá bom? Ele continua dizendo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se até hoje você achou que Deus não ia julgar o seu povo, se você achou que esse negócio de juízo era coisa do Antigo Testamento, e que o Deus Santo agora afrouxou os seus valores para nos acomodar com as nossas imperfeições, você achou errado. Eu espero que, à luz dos textos que nós lemos, você tenha entendido que a vida que você tem levado em pecado traz juízo sobre você. A questão, e aí eu quero, em meia hora, terminar o meu sermão, é que esse juízo tem um fim. E aí, no meu esboço, eu brinquei, um fim ou dois fins? Porque a gente lê no texto, e a gente vê, por exemplo, quando a gente continua lendo, que depois de estar em grande aperto, verso 16, o Senhor suscita sobre o povo juízes, que os livram das mãos dos que atacavam e roubavam, dos morceguinhos. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, eles se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. E olha só, quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos. Todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia dele ante os seus gemidos, por causa dos que afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, segundo outros deuses, servindo-os e adorando-os, não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. E aqui a gente vai ler daqui a pouco, o verso 20. Mas olha o que está acontecendo. O juízo, segundo o texto, e ele aqui é uma antecipação, um esboço do que vai acontecer durante todo o livro, o juízo de Deus sobre o seu povo, ele vai chegar ao fim. Mas ele vai ser suficiente? Não. Primeiro, o fim do juízo.
E aqui, de novo, o fim é uma brincadeira entre chegar ao fim, ou seja, acabar, e ter uma finalidade, ou seja, servir a um propósito. Primeiro, o fim do juízo, o juízo acaba quando ele convence o povo dos seus pecados. Deus levantava um juiz, livrava aquela geração dos seus inimigos, e então o povo obedecia a Deus, enquanto os juízes estavam vivos. Mas os juízes morriam, e o povo voltava à desobediência. Esse é o primeiro fim do juízo. Agora, o texto continua, e ele continua dizendo, há um ciclo onde parece que os juízos que Deus traz sobre o povo não surtem efeito, porque de imediato o povo obedece, mas na próxima geração o povo já se distanciou de Deus. E aí o verso 20, diz o seguinte: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse, porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor como seus pais guardaram. E assim o Senhor deixou aquelas nações, ou que aquelas nações ficassem, e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo, pronto, a época dos juízes chegou ao fim. Porque nenhum juiz é suficiente no papel de convencer o povo dos seus pecados em definitivo. Um juiz é levantado, esse juiz liberta o povo da sua opressão, o povo de Israel está tudo lá dormindo de ponta cabeça, o juiz vem, faz os passarinhos voltar a dormir como passarinho novamente. Mas na geração seguinte, o povo desobedece. E aí Deus levanta outro juiz, e na geração seguinte, o povo desobedece. A história se repete por 12 vezes. As crianças essa semana têm a tarefa de guardar o nome dos 12 juízes. Está lá no boletim delas. 12 vezes em que Deus precisa levantar juiz. E me diga não, perceba você, que nenhum desses 12 juízes, nem mesmo Sansão com todos os seus cabelos, nem mesmo Débora com toda a sua força e sagacidade, nem mesmo Gideão e os seus 300 homens, são capazes de frear a maldade do povo. Se o juízo de Deus tem como objetivo conduzir o povo ao arrependimento, nenhum dos seus juízes foi suficiente. A mão de Deus continuou pesando contra o povo, e o juízo continuou acontecendo. Até que, uma última vez, numa maldita cruz, Deus levantou o seu último juiz. E sabe o que aconteceu quando Jesus foi levantado? Ele foi julgado no nosso lugar. E nós fomos convencidos de uma vez por todas dos nossos pecados. O que os juízes de Israel não conseguiram fazer pelo povo de Deus, Jesus consegue naquela maldita cruz. E o que eu quero dizer com isso, meu irmão, é que você vai continuar sentindo a mão de Deus pesando contra você até o dia em que você se encontrar com Jesus. Você vai continuar tendo medo do juízo de Deus, e precisa ter medo mesmo, porque Ele é verdadeiro, Ele é real, Ele está para nós como o ar que nós respiramos. Ele é como chama isso? Nós não conseguimos evitá-lo, Ele é inevitável. Pronto, achei a palavra. A mão de Deus vai pesar sobre nós e contra nós até o dia em que nós nos encontrarmos com Jesus. Porque o dia em que nós nos encontrarmos com Jesus, nós vamos vê-lo sofrendo naquela maldita cruz em nosso favor. Nós vamos ver a mão de Deus pesando sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E agora, nós podemos caminhar com Ele, ser transformados por Ele, ter os nossos pecados lavados pelo sangue do Cordeiro, justificados, pois, mediante a fé, nós temos
paz com Deus. A mão de Deus não está mais contra a gente. A mão de Deus não está mais contra a gente. Ela não pesa mais. Porque Cristo morreu no nosso lugar. Eu vou voltar para Romanos 8. Quem nos condenará? É Deus quem o justifica. Quem nos acusará? É Cristo Jesus quem morreu. Agora quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Porque eu estou bem certo que nem anjos, nem poderes, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir, nada. Eu pulei um monte de coisa, eu sei, não briga comigo não, minha cabeça está cansada hoje. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que eu quero dizer para você é o seguinte: enquanto a gente está em Cristo, tem paz para nós. Mas enquanto a gente ainda não está em Cristo, a gente está vivendo uma vida religiosa mentirosa, miserável, tentando enganar os crentes, mas sabendo que a gente não engana a Deus. A mão de Deus está sobre a gente. E ela só vai sair de sobre nós quando o verdadeiro juiz reinar sobre o nosso coração. Agora, deixa eu dizer uma última coisa, e agora é a última coisa mesmo. Cuidado. Porque esse juiz que foi levantado na cruz voltará. E quando ele voltar, nós todos seremos julgados mais uma vez. Eu posso ler João 3 com você, 16 em diante. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado porquanto não creu no Filho unigênito de Deus. Eu sei que tem mais palavras no meio, mas essa é a essência do texto. Esse texto nos diz que Jesus vai voltar. Não para ser julgado em nosso lugar, mas para nos julgar a partir do fato de nós termos nos relacionado com Ele ou não. E se Jesus voltasse hoje? O que Ele diria sobre você? Posso dizer até mais, eu não quero que esse sermão se torne uma ameaça para a sua vida. Então deixa eu te fazer uma pergunta diferente. Até mesmo uma afirmação. Se você sente que a mão de Deus está pesando sobre você, talvez você tenha que ter uma conversa séria com Jesus sobre entregar a sua vida para Ele. Pastor, mas como é que eu sei se o que eu estou passando é a mão de Deus pesando sobre mim ou se é a circunstância da vida batendo num barquinho da minha vida no meio de um mar turbulento? É simples. Lembra de Romanos 5? Acabou que ia ser só a última, a penúltima, tá? Agora estou caminhando. Essa parte é importante. Nós nos alegramos na tribulação, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança paciência, a paciência esperança, e a esperança é verdadeira e não falha, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O crente verdadeiro passa por tribulação e não sente a mão de Deus contra ele, pelo contrário. Não é não, Paulinha? Não é não, Márcia? Iago? Fê? Sente a mão de Deus sustentando, porque as tribulações servem para isso, para mostrar o amor de Deus sendo derramado no nosso coração. Então nem toda tribulação é a mão de Deus contra a gente. Agora, se você está passando por tribulação e está pesado, está difícil, considere conversar com Jesus sim essa noite. Considere clamar para que o sangue dele cubra a sua vida, para que ele reine sobre o seu coração, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E se Deus tem trazido juízo sobre a sua vida, se a mão dele tem pesado contra você, não é porque ele quer te destruir, é porque ele quer te levar ao arrependimento, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Portanto, cuidado com o juízo. Passarinho que anda com morcego, acorda de ponta cabeça. Lembre-se, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mas quando Ele é contra nós,
É importante que a gente apele para o nome de Jesus, para a obra de Jesus, para o sangue de Jesus. E a minha oração é para que você possa olhar para dentro do seu coração e reconhecer a necessidade que nós temos de Cristo. Cuidado com o juízo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Excelente coisa é ser salvo por Ele, em Cristo Jesus. Amém? Baixe sua cabeça. Quero orar com você. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que sustenta as nossas vidas. O Senhor é um Deus que sustenta em Cristo Jesus a aliança que o Senhor tem conosco. O Senhor é um Deus que é amoroso, bondoso, poderoso. O Senhor é um Deus gracioso. Mas o Senhor também é um Deus justo, santo. Santo, 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 poderoso. O Senhor é temível. É terrível cair nas suas mãos, Pai. Senhor, e diante dessa verdade tão importante que nós ouvimos hoje, nós clamamos ao Senhor que derrame temor nos nossos corações. Não nos permita viver uma vida em que nós brincamos com o Senhor, com a sua palavra, com as verdades nela contidas. Não nos permita viver uma vida em que nós flexibilizamos as verdades eternas presentes no seu Evangelho, Pai, em nome de Jesus. Mas, Pai, leve-nos ao entendimento de que se por acaso nós estamos passando por um tempo em que sua mão pesa contra nós, em que há juízo sobre as nossas vidas, nós estamos passando também por um tempo em que o Senhor está nos oportunizando o arrependimento, a conversão verdadeira, a dependência de Cristo e da sua obra. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ter a sua mão contra nós, mas a nos sustentar com poder. Nós não queremos ver o Senhor nos afligindo, mas em Cristo Jesus nos abençoando com perdão e graça. Portanto, Pai, se há alguém aqui nessa noite que precisa encontrar-se com Jesus, a nossa oração é que o Senhor o encontre nesse momento. Se há alguém aqui, Deus, sofrendo com o juízo eterno e precisa, Deus, receber o alívio que Jesus traz, nós te pedimos, Pai, que o Senhor toque esse coração, chame essa alma para perto de Ti, porque quando o Senhor nos chama, nós não podemos resistir. Nós não conseguimos ir até a Ti, tamanhos são os nossos pecados, mas o Senhor pode vir até nós. O Senhor pode tocar as nossas feridas, o Senhor pode restaurar a nossa alma, o Senhor pode tirar a sua mão pesada contra nós e pode nos sustentar com essas mesmas mãos poderosas. Portanto, Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui nessas condições, restaura essa vida para o louvor da sua glória, para a nossa alegria. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Vamos orar com a Fran e com o Rafa?